As IAs se tornaram uma coisa bem comum na nossa vida há bem pouco tempo. E esse é aquele tipo de inovação que não dá mais para voltar atrás. Às vezes parece que num dia a gente foi dormir, no dia seguinte aquilo que antigamente era só uma especulação nos filmes de ficção científica mais viajados dos anos 80 simplesmente virou algo tão banal que eu já tenho praticamente umas 3 ou 4 instaladas no celular até onde eu sei. Com certeza deve ter mais. E aquele medo apocalíptico de roteiro de filme de ação dos anos 80 de que as IAs iriam dominar o mundo e escravizar os humanos se tornou agora um medo bem mais pé no chão, bem mais presente. O medo de que as IAs poderiam tirar nossos empregos. E cada vez mais a verdade é que ele vai ser substituído por um outro medo. Talvez as IAs não roubem nossos empregos. Talvez a gente se adapte para aprender a usar elas. Mas talvez as IAs façam com que a gente perca uma outra coisa, uma coisa mais essencial. Uma coisa que talvez você já tenha percebido que parece que tá faltando. Parece que isso era uma mercadoria de supermercado e de repente tá sumindo das prateleiras. Como se só algumas pessoas que conseguiram chegar ali a tempo já tivessem levado praticamente tudo e só deixado pra gente aquelas marcas mais vagabundas, as mais baratinhas. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Claro que a maioria das pessoas não sentiu essa falta desse jeito, mas eu acho que com o tempo a gente vai começar a sentir. Porque cada vez mais uma coisa fica bem evidente, que é o quanto a arte, o cinema, essas coisas que antigamente eram tão banais na nossa vida, que faziam parte do nosso dia a dia, a gente podia acessar com alguns poucos cliques, de repente parece que a gente já não tem mais muito tempo para ver isso. Então repare aqui a inversão quase irônica que aconteceu. Aquilo que há quase um século atrás parecia só uma especulação de ficção científica, agora é banal. Enquanto que aquilo que deveria ser de acesso livre para todo mundo, de repente parece que não faz mais muito parte da nossa vida. Claro que entre uma scrollada e outra você pode encontrar ali algum pedacinho de algum desenho antigo que marcou a tua infância, mas mesmo assim, não tem aquela impressão às vezes de que parece que tudo que vem sendo lançado parece só uma cópia, de uma reprodução de outra coisa que veio atrás. De repente, séries que antigamente eram aquela bomba de novidade nas nossas vidas, que se tornavam aquelas séries eventos, têm finais patéticos. Filmes também que não te fazem sentir mais nada quando tu vai no cinema, além de uma pequena diversãozinha vazia, que não chega nem perto do que você podia sentir vendo um anime, uma série coreana, hein? Mas o que isso tem a ver, afinal, com o tema desse vídeo? Bom, para entender isso, primeiro você tem que entender que quando eu falo humanidade nesse vídeo, eu tô usando de exemplo a arte, porque é o exemplo mais prático que vem na minha cabeça, mas tem vários outros. Já quando eu falo mercadoria, eu tô falando de... bom, disso, ou então disso. Mercadoria é aquilo que a gente usa. São objetos que servem para alguma coisa prática, alguma atividade, algum trabalho, mas que não necessariamente envolvem algum tipo de conexão muito emocional. Claro que algumas pessoas podem se sentir conectadas ao seu estojo de maquiagem mais antigo, não que seja o meu caso, mas no geral, mercadoria é isso. São objetos, utensílios. Logo, se o único propósito dessas coisas é unicamente utilitário, elas só precisam ser funcionais. E se elas forem funcionais do jeito que são, é só a gente reproduzir várias e várias vezes em quantidades cada vez mais absurdas para atender às demandas cada vez maiores. Mesmo que elas venham enfeitadas de uma capinha bonita, de uma estética, ainda assim, pouco importa o quanto elas sejam únicas ou envolventes emocionalmente ou quanto elas marquem na nossa vida. Só importa que funcione e que sejam confortáveis e fáceis de se usar. E eu acho que é aqui que começa o problema. Quero que você reflita quantas vezes você já não se pegou indo ver algum filme, alguma série, não porque aquilo te despertou curiosidade, porque aquilo te instigou, mas porque aquilo te traz uma sensação meio confortável, uma sensação de casa, de um lugar que você parece que já conhece e quer retornar para ele. Aí no momento em que esse lugar se tornou minimamente diferentinho do que você estava esperando, você já odiou completamente aquilo, já detestou, e não necessariamente porque a qualidade daquilo fosse realmente ruim, mas só porque, sei lá, você esperava algo, mas encontrou outra coisa aqui. Eu acho que a maioria de quem tá vendo esse vídeo vai se identificar com isso. Eu mesmo me identifico. Tem filmes que eu vou ver só porque eu já sei o que vai acontecer, eu já sei como é que vai ser, o que esperar, então eu vou lá mais pra passar um tempo mesmo. E sinceramente eu acho que tá tudo bem que existam esses filmes, essas séries, essas artes, esses tipos de arte que sejam mais um entretenimento. Eu acho que o problema é quando a gente pega essa regra que deveria ser uma exceção para algumas coisinhas e começa a aplicar para
tudo. De repente o parâmetro para um filme, mídia, seja o que for, ser bom não é mais só que as qualidades técnicas dele sejam boas, mas sim o quanto aquilo te agrada do jeito que você queria que agradasse, quanto aquilo traz coisas que você já esperava por ter visto essas coisas em outras produções, em outras mídias, em outras artes. De repente o apreço pela inovação, pelo diferente, por aquilo que instiga a gente, que faz a gente às vezes entrar numa sala de cinema sem esperar nada e sair com ela com aquela sensação boa de que acabou ganhando tudo. De repente parece que isso começa a sumir ou ficar cada vez menor. E para a maioria das pessoas vai parecer bom, vai parecer que é isso aí mesmo, tem que ser assim. Mas pensa o quanto os melhores filmes que a maioria de nós, da minha geração, das anteriores, foram justamente aqueles que trouxeram algo diferente, aqueles que nos surpreenderam, aqueles que nos impactaram, que ficaram na nossa mente pelo resto da nossa vida. E esses filmes não eram só cópias e de reproduções de produções anteriores. Não, eles tinham lá sua diferença. Eles eram uma arte, porque o que define e diferencia a arte de entretenimento, no fim, é isso. É a afronta, é a diferença, é a novidade. Aquilo que faz a gente olhar para uma coisa e pensar, eu não tinha pensado nisso antes. É a tal da criatividade, que por si só merecia um vídeo à parte. A criatividade é uma coisa, talvez a coisa mais humana que exista na arte, que é o artista ali falando, ele colocando a si mesmo, seus pensamentos, ele mesmo naquela arte. É algo bem exclusivo de ser humano, que só vem através da nossa subjetividade, que uma máquina até consegue fingir que ela tem, mas ela não tem de verdade. O ChatGPT, ele não tá criando nada que você já não tivesse dado pra ele de algum jeito. E quando a maioria das coisas que a maioria das pessoas consome passam a serem feitas, elaboradas por IA, ou então com um processo de criação tão mecânico que leva em conta mais métricas de algoritmo do que a visão artística, é aí que parece que talvez a gente esteja perdendo alguma coisa. Talvez você não sinta esse incômodo agora no começo. E quando chegar o tempo em que as principais coisas que nós, que não temos muito disso aqui, temos acesso, vai ser coisa feita por IA. Ou coisa feita de um jeito que parece que foi feito por IA. Que às vezes até uma IA faria melhor. Mas por que isso iria acontecer? Lembra o que eu falei sobre produtos serem coisas replicadas em massa para atender demandas cada vez maiores? Bom, se uma coisa é replicada em massa, em números que ficam cada vez maiores, essa coisa ela não pode ser muito complexa, ela não pode exigir um custo de produção muito alto. E quando a indústria de entretenimento, de mídia, de arte começa a prezar mais pela produção infinita, obviamente que vai ter que baratear uma coisinha aqui, outra ali. É assim que o mercado funciona. E adivinha qual que é a coisa mais barata na palma da nossa mão e que serve para produzir também arte? Ou uma coisa que se parece com arte. Eu acho que você já entendeu mais ou menos onde eu quero chegar. E se nesse mundo onde o que importa mais é a produção em massa do que qualidade, claro que aquilo que é de maior qualidade vai ser produzido menos, porém o investimento ainda vai ser alto, e se o investimento continuar sendo alto, o retorno ele também tem que ser para fazer sentido fazer isso. E quem é que pode me pagar mais para ter acesso a coisas mais caras? Bom, não sou eu, provavelmente, talvez não seja você também. E acho que é aqui que a gente pode concluir o raciocínio do vídeo. Enfim, quis fazer esse tipo de vídeo de novo, apesar de que ele não costumava me dar muito retorno, mas eu tava com vontade de falar sobre arte, falar mais sobre esses tipos de coisa que eu penso, que aparecem na minha cabeça, ou sobre as coisas que eu entendo. Enfim, eu só queria, sei lá, me expressar um pouco melhor. Todo artista tem essa vontade. Se você gostou desse vídeo, sente que eu acrescentei alguma coisa, não custa demonstrar sua gratidão deixando uma curtida, um like se tiver pelo YouTube, um comentário sobre o que você achou, compartilhar o vídeo, enfim, esse tipo de coisa que ajuda bem mais do que parece. Nem que seja só um comentário aplaudindo aí, sei lá. Se você for novo por aqui, considere me seguir ou se inscrever. E eu também aceito sugestão de temas para próximos vídeos. Mais dessas reflexões, mas também de bobagens e só coisas aleatórias que eu queira falar de vez em quando.